amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, gente, Outubro Rosa, é isso aí. É o mês que eu fico esperando o ano todo, sabe? É um mês que me faz recordar muitas coisas. Então eu decidi fazer um vídeo diferente para vocês, onde eu possa dar o meu testemunho da minha superação do câncer, não é? E é isso. Eu quero contar a minha história para vocês, tá bom? Então, vamos para mais um vídeo. Então, gente, a minha história começou em 2009, tá? Nessa época, eu tinha uma academia de ginástica para mulheres. Então, eu dava aula todos os dias, 5 vezes ao dia. Imaginem isso. Eu, uma pessoa que me cuidava, me alimentava bem, praticava exercício, estava me cuidando de todas as formas. Isso em 2009. E aconteceu que em 2009 eu comecei a sentir um carocinho que surgiu na minha mão direita. E eu não imaginei, jamais passou pela minha cabeça que fosse isso, né? Então, eu achava que era um cisto, que era alguma coisa, besteira. Eu achava que fosse alguma coisa fácil, que ia sumir. Era isso que eu achava. E sempre ficava, sabe? Enrolando. Depois eu vou me consultar, depois eu vou. E o tempo foi passando. Então, chegando em dezembro, eu engravidei. E chegamos então, eu engravidei em 2009, tá, pessoal? Dezembro de 2009. E durante a minha gestação, esse carocinho, que era pequeno, muito pequeno, ele começou a crescer. Mas ele cresceu de uma forma que o meu peito, ele não ficou mais, ele não estava mais com aquele formato redondinho de peito, né, que nós temos. Ele estava oval, ele já estava oval. E ainda assim, na minha cabeça, eu achava que era, veja que louca, eu achava que era leite pedrado, sabe, que tinha se juntado aquele carocinho que já existia, que eu achava que era um cisto. Então foi mais ou menos isso. A minha filha nasceu em setembro, no dia 21. Como eu estava de resguarde ainda, né? Eu ainda deixei para depois, para me cuidar depois. Então, eu esperei mais um pouco. E nisso o tempo foi passando. Eu muito desligada também, assim. Até porque, gente, na minha família, que eu saiba, né, eu nunca tinha tido essa experiência de ter pessoas da minha família com câncer. Não, né? Então, pra mim era uma coisa muito distante de ser isso. Então, foi isso. Depois que ela nasceu, eu esperei mais um tempo, não é? Acabou. E numa conversa com a família, com tudo, a minha cunhada apareceu aqui em casa e eu conversando com ela sobre esse carocinho, e ela disse: Jane, vamos fazer uma consulta. Eu vou com você. Aí eu, tá bom. Aí aproveitei, né, fui fazer todos os exames. Citologia, colposcopia. E a mamografia ficou já pro finalzinho. Isso já era 2011, tá, gente?
Vejam só, eu senti em 2009 esse carocinho e engravidei. Passou o tempo e chegamos em 2011. Então, fui eu com a minha cunhada, fui fazer todos os exames. E no final da tarde, em outubro isso de 2011, no finalzinho da tarde, nós duas estávamos chegando no consultório de um médico aqui da minha cidade, Dr. Fred, e eu estava muito calma, sabe? Porque na minha cabeça não era isso. Então, quando eu cheguei no consultório, ele começou a conversar com a gente, né? Conversando comigo, conversando com a minha cunhada. E aconteceu o seguinte, ele mandou eu tirar a blusa pra dar uma olhada, né? E quando eu tiro a blusa, que era pra me deitar, pra ele me examinar, ele me olhou e disse, não precisa deitar. Pode se vestir, eu já tô vendo. Então, ele de imediato, ele não quis me falar o que estava acontecendo, não é? Ele foi muito discreto, mas ele conversou com a gente, falando o que poderia acontecer se fosse e o que poderia acontecer se não fosse. Então, ele me encaminhou para fazer uma mamografia computadorizada no Recife. Eu olhei assim e disse, tá bom, doutor, não é? Se o senhor tá me pedindo isso, eu vou fazer. E assim foi feito. Eu saí do consultório tranquila, muito tranquila, achando que estava tudo certo. Mas a minha cunhada já sabia, não é? A família já sabia o que estava acontecendo. Mas aí ninguém falava nada, tá? Gente, é um assunto que me deixa muito emocionada. Então, se passou. E eu fui ao Recife e fui fazer esse exame de mamografia. Então, eu fiz esse exame de mamografia 18 de novembro de 2011, o meu primeiro exame de mamografia. Nunca tinha feito, não é? Mas como já eu tava com 41 já, aí fiz. Então, foi realizado nessa data, 18 de novembro de 2011. E para minha surpresa, eu estava com o Behind 5 na mama direita, que é a fase mais alta, não é? Desse câncer. Então, eu já fui fazer a ultrassonografia e fiz tudo o que foi preciso fazer nesse período. Então, gente, quando eu vi que a mamografia deu 5 Behind, eu já fiquei sem entender. Eu sou leiga nesse assunto. E em seguida fui fazer a ultrassonografia, onde esse nódulo ele estava com quase 5 centímetros. Então foi uma loucura. Até então eu estava querendo acreditar que ainda não era nada, sabe? E nisso eu volto para Palmares e a família toda se mexe. E aí, pessoal, quando eu volto a Palmares, aconteceu que a família começou a se mexer, a correr para um lado e para o outro. E na família do meu marido, ele tem uma prima que foi fundamental nessa história toda.
E pelos contatos que ela tem, ela pediu para me levarem para Recife, para o Hospital Barão de Lucena. No caso, ela tinha alguns conhecimentos e eu fui encaminhada para lá, tá? E quando eu chego lá, que eu mostro os meus exames de mamografia e da ultrassom, o médico que me atendeu, o Dr. Darley, da mastologia, na época ele era o clínico geral nessa área. Eu acredito que ainda seja. Então ele me encaminhou para fazer uma biópsia urgente. Então eu fui encaminhada para fazer essa biópsia no dia 14/12/2011. Então foi 14 de dezembro de 2011. Foi quando eu fiz essa biópsia. E aí, pessoal, quando eu fui fazer essa biópsia, o resultado dela, sabe, foi o nódulo que eu estava, né? Ele existia lá e ele estava medindo já 7 centímetros. Quando eu fiz a minha primeira mamografia, ele estava em 5, quase 5. E quando eu fiz essa biópsia, já estava em 7 centímetros. E com também com 15 linfonodos firmes. É o que fica embaixo do meu braço direito, não é na axila. Então, cada um desses 15, o maior, ele já estava com 2 centímetros. Então, imagine. Não é? Então, eu tive que correr mesmo. Foi quando tudo começou, realmente. Então, quando eu tive esse resultado, já estava ali no Barão mesmo. E aí eu fui encaminhada, não é, para essa médica, Roberta Torreão. Então, ela foi a minha primeira médica, de fato, que me acompanhou durante todo o meu tratamento. Então, eu cheguei para ela com todos os papéis, com todos os exames, mostrei tudo e ela foi clara e objetiva, não é? Foi onde ela me deu o laudo concreto que eu estava com câncer. Imaginem isso. Na minha cabeça eu acho que passou um filme de tudo. E ela começou a me explicar. Me explicou o que ia acontecer daquele momento pra frente. E isso, gente, foi no final do ano. Foi no final do ano, novembro de 2011, quando eu estava conversando com ela. E ela me encaminhou, não é? Me orientou, me explicou o que ia acontecer. Então, quando foi no dia 13/1/2012, eu comecei a fazer minha quimioterapia. Então, gente, foram 4 quimioterapias vermelhas. Essas que me fizeram perder todo o cabelo, que me deixaram muito forte, inchada. Me deixaram inchada, enjoada. Então, já era esperado, porque
ela tinha me explicado tudo. Então, eu fiz essas 4 sessões de químio vermelhas e depois eu fiz mais 12 sessões de químios brancas, de 20 e 21 dias. E assim foi todo o meu tratamento. Eu tive uma ajuda muito grande aqui em casa, da minha família, dos meus filhos, meu esposo, não é? Onde eu não queria comer e me faziam comer. Você vai ter que comer, você tem que ser forte. Mas acreditem, eu, em nenhum momento desse tratamento, eu fiquei mal. Eu fiquei muito forte mesmo. Porque no fundo, eu sabia, sabe, que eu ia vencer, que eu ia me curar desse câncer, não é? Quando eu voltei para casa, depois da minha primeira químio, eu já fui cortar meu cabelo. Eu raspei o cabelo, porque eu já sabia que ia cair mesmo. E eu resolvi cortar, sabe? Então, fiquei carequinha mesmo. O que dói mais é a família. Você vê o sofrimento na família, seus filhos, e você tá ali, não é? Você dando força, porque era isso que eu fazia. Eu falava, tristeza não, gente. Eu vou passar por isso. Então, temos que ser fortes. Vocês vão ter que me ajudar, porque eu não vi outra forma, sabe? E eu tenho certeza. Todas as vezes que eu ia fazer essa químio, eu tava lá, né, de lenço na cabeça. E todas as vezes que eu ia, sempre tinha algum carro que passava, que a gente passava na estrada, e sempre tinha um carro ou outro, uma mensagem em algum lugar, sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, uma coisa assim, coisas assim, sempre vinha alguma mensagem. E eu acreditava que era Deus que estava mandando essa mensagem para mim. Então foi assim que aconteceu. Então, gente, esse tratamento não é fácil. Ele é doloroso. Ele é difícil, sabe? E é nesses momentos que a gente precisa de toda a força dos amigos, da família. Você precisa ser forte. Você precisa ser muito forte. Porque eu acho que é a sua mente. Eu acredito nisso. Eu acho que é a nossa mente que nos traz a vitória para tudo. Então, se você está pensando positivo, coisas boas vão vir. Demoram, mas chegam. Então, é isso. Eu sempre fui muito positiva em tudo. Depois que eu terminei minhas químios, eu fui fazer minha cirurgia no dia 26 de junho de 2012. E aí, antes de eu chegar nessa cirurgia, depois que eu tinha feito tudo, né? Aí meu médico, conversando comigo, ele disse, vamos fazer a cirurgia, vamos tirar o quadrante, né? As margens. E aí eu falei pra ele, eu digo, doutor, me diga uma coisa. O que é melhor pra mim hoje? É eu tirar o quadrante ou tirar toda a mama? Me explique isso, porque ele estava falando, né?
a respeito e ele disse que o melhor seria tirar toda a mama, porque aí eu teria uma porcentagem maior dessa doença sair, dessa doença não existir mais em mim. Eu não pensei duas vezes, pessoal. Fiz a mastectomia geral, tirei toda a mama direita. Toda. Então, gente, depois dessa mastectomia geral, quando eu me recuperei e voltei para a médica, ela simplesmente falou para mim que eu não ia precisar fazer radioterapia e que eu só ia voltar de 3 em 3 meses e que pelo resultado da biópsia que foi feita quando eu fiz a cirurgia, o meu corpo não apresentava mais sinais desse câncer. Imagine a minha alegria, hein? Imaginem só a minha alegria em saber o que estava acontecendo já comigo. E eu fiquei eufórica, fiquei muito feliz. A alegria estava muito forte. Lembrando a vocês também que eu fiz o esvaziamento axilar. Eu tirei aqueles 15 linfonodos que existiam, tá? Então, foi preciso. Então, gente, depois disso tudo, eu tenho um prazer enorme e uma honra gigante por fazer parte do movimento Mulheres Guerreiras aqui da minha cidade, tá? Esse movimento, ele trouxe esperança para muitas mulheres que não falavam sobre o assunto, né? Por medo, criação também, mas é um movimento que abre a sua visão em relação ao câncer. Então são mulheres que tiveram câncer e que contam sua história de superação e que fazem tantas obras lindas aqui, sabe? Na cidade também. Nesse mês de outubro, o movimento das Mulheres Guerreiras realizam várias coisas, não é? Tem a doação de cabelo no Recife, tem as visitas que fazemos quando descobrimos que tem mulheres aqui na nossa cidade que estão precisando de alguma palavra, de ajuda, né? E vamos visitar, vamos falar sobre o câncer, né? Sobre você ter uma palavra amiga, uma palavra de conforto para passar para essa pessoa. Fora a caminhada, que é imensa a caminhada daqui, nesse movimento do Outubro Rosa. Estamos parados hoje, lógico, tem exatamente uns 2 anos, uns 3 anos que essa caminhada não está acontecendo, né? O primeiro ano que essa caminhada não aconteceu foi por conta da rádio, que estava em evolução para FM, AM para FM, e os outros 2 anos, com esse que estamos, por conta da pandemia. Então, ainda não podemos sair às ruas e fazer essa festa linda. Mas quando tiver, eu faço questão de mostrar a vocês o tamanho que é esse movimento aqui na cidade. Vocês vão ficar chocadas, porque é lindo. Então, gente, depois de tudo isso, dessa mastectomia, eu decidi ficar algum tempo mesmo sem peito mesmo, sabe?
Pra mim não foi difícil. Eu só queria ficar boa. Então, isso pra mim foi besteira. Eu acho que eu sofri mais um pouco quando eu perdi o cabelo. Aí foi uma coisa que me chocou mais. Mas o peito não. O peito eu tenho a certeza que eu poderia fazer depois, não é? E é isso. Então, passou esse tempinho e quando foi em 2017, vejam, eu tirei a mama no dia 26 de junho de 2012. E só fui resolver, assim, resolvi fazer a reconstrução no ano de 2017. Então é isso. Fiz a reconstrução, né? Tem todo seu tempinho, né? Então é uma coisa também que demora, não é? Você vai fazer a reconstrução, não. Tudo é por etapas, tudo certo, sabe? Então eu fiz. Hoje eu tô bem, não é? Eu quero falar pra vocês que hoje, graças a Deus, eu estou bem, eu estou curada. Eu faço uso também de um remédio via oral. Ele, na época, eu tinha que tomar ele durante 5 anos, o tamoxifeno. Mas aí, depois de 5 anos, minha médica me chamou e disse, vamos fazer mais 5 anos. Aí eu, mais 10, mais 15, pra mim, sabe? Então, eu ainda continuo tomando esse remédio, tamoxifeno. E a minha vida hoje é uma vida normal. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus, muito grata mesmo, porque desde o início eu senti o amor dele por mim, na minha vida, em todos os sentidos, sabe? Eu nunca me senti só em nada. Eu sempre fui muito privilegiada em tudo, graças a Deus, não é? Então, meu tratamento foi todo pelo SUS, graças a Deus, não é? Então, é isso, gente. O que eu posso passar para vocês é que vocês se cuidem, se toquem. Assim que sentir alguma coisa, procure um médico, sabe? Porque um diagnóstico rápido e cedo faz toda a diferença nas nossas vidas. Então é isso. Não é? O mês de outubro para mim é muito importante, porque é um mês de esclarecimento que a gente pode falar, sabe? O que a gente teve e que a gente superou. E foi assim, sabe, gente? Durante esse tratamento também eu sempre fiz minhas coisas, eu nunca deixei de fazer. Às vezes eu subia para dar uma aula de aeróbica, claro que eu não podia fazer todos os dias, mas eu fazia uma vez perdida, né? Porque eu estava toda inchada, eu estava de lenço, então assim, a sua imunidade também tá baixa. E aí, mas eu fazia, sabe? Eu nunca deixei de fazer nada. Eu passeava, eu conversava, gostava de conversar muito, não é? Tava aqui com os meus filhos, minha família, todo mundo junto. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês ergam a cabeça, não se deixem abater por nada, sabe? Depois, eu sei que é um choque quando a gente recebe essa notícia, né? Não, você tem câncer.
É um choque, sem dúvida alguma. Mas aí você precisa ser forte. Você precisa ter fé acima de tudo. Porque tudo isso passa. Tudo isso passa. E a gente só aprende com tudo. Não percam a fé. Se cuidem. Porque o câncer não mata. Ele pode ser tratado e você pode vencer e dar o seu testemunho, como eu estou dando aqui agora. E eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que fizeram parte da minha vida nesse momento que eu estava precisando realmente. A meus filhos, Tiago, Rayane, Franci era um bebê, ela nem sabia o que estava acontecendo nessa época, mas eu agradeço a vocês por lutarem comigo sempre. Agradeço a minha família, a meu esposo, que segurou a onda comigo também em tudo. E é por isso que eu estou aqui também, tá? E a minha fé. Porque eu tenho certeza que Deus não ia me faltar, nunca. Como Ele nunca me falta. Ele sempre está comigo. Então, gente, e quando eu estava ainda fazendo esse tratamento, meu filho me chamou. Mãinha, quero falar com a senhora. Aí eu, tá. Aí eu desci, a gente foi lá na área de serviço, que na época era aqui embaixo, e ele olhou pra mim e perguntou, não é? Mãe, a senhora vai morrer? E eu, na hora, eu tinha que ser forte. E eu falei pra ele, não, sua mãe não vai morrer, sua mãe vai ficar com você até o fim. Então, meus filhos, nossa, eu acho que foi o mais importante dessa minha cura, de eu querer me curar, de eu querer estar bem, para estar com eles, para passar com eles, acompanhar o crescimento em todos os aspectos, estarmos juntos. Então isso foi o que me deu essa força para que eu não caísse. Eu precisava ser forte e eu precisava me curar. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito a Deus por eu estar aqui, não é? Por ter visto o nascimento da minha neta Laura. Perdão. A minha neta que eu amo tanto. E agora meu neto também. Então eu agradeço a Deus demais por essa dádiva, por ainda estar aqui e acompanhar a vida dos meus filhos. E é isso, gente. Agradeço a vocês, se cuidem, não deixem de fazer o autoexame. O câncer tem cura sim, tá? Um beijo
E fiquem todos com Deus. Tchau.